Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Mentalidade Protagonista, nosso encontro semanal para mudar o seu mindset, fazer com que você tenha um mindset de empreendedor que atinge as suas metas e que para isso precisa mudar o seu modo de pensar e de agir. E a gente traz, então, toda semana um conteúdo bastante rico, que acreditamos que é muito importante para que o empreendedor possa estar vencendo nessa jornada de criar um negócio de sucesso e lucrativo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Louzik. Obrigado aí pelo convite do Marcelo e da Paola. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como a gente pode, né, mensurar resultados em marketing, né? E eu acho que o importante desse conteúdo é falar que toda essa experiência que eu tenho é uma experiência prática. Eu tenho formação na área de tecnologia, né? Então eu fiz uma graduação de análise de sistemas, mas depois desse período, toda a minha história empreendedora, ela acompanha o resultados e testes práticos que eu vinha fazendo nos meus negócios, né? Então eu empreendo desde os 18 anos. A maioria desses negócios foram na área de tecnologia, então talvez as experiências que eu tenha passado são muito mais ligadas, né, à parte de conteúdo, marketing digital, mas são aprendizados que podem ser utilizados em qualquer negócio. Uma coisa que eu acho que é interessante é que dentro dos meus negócios, sempre foram negócios pequenos, pelo perfil que eu li dos protagonistas, em geral são empresas pequenas ou empresas um pouco maiores, mas que são geridas por um time pequeno. Então, o que eu vou falar para vocês, o que eu vou apresentar para vocês, não é nenhum tipo de conteúdo ou nenhuma coisa prática que exija um time de marketing específico ou exija de vocês muita experiência, né? Então, hoje, com esse conhecimento que a gente tem hoje todo divulgado na internet, basta a gente ter um pouco de paciência para aprender, tempo para poder praticar e, principalmente, tentar esperar que esses resultados, né, vão acontecer. Então, eu espero que eu seja produtivo nisso. Vocês podem me interromper a qualquer momento, eu estou aqui à disposição de vocês. Legal. Obrigado, Rodrigo. A minha pergunta inicial seria essa história do ROI em marketing, né? Porque hoje o objetivo, a gente sempre tenta simplificar as palavras, mas agora chegou o momento da gente desmistificar algumas, porque ROI é o tipo da coisa que todo mundo precisa saber, né? Então, o que é esse tal de ROI em marketing e como medir? Ok, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu separei só uns slides aqui mais visuais, até para vocês entenderem essas siglas, né? E eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão vendo já a minha apresentação aqui? Sim. Uhum. Ok. Bom, o ROI, ele é um conceito ou uma métrica, né? A gente pode chamar isso, ou uma estatística que visa a gente entender o resultado sobre um investimento que foi feito. Ele é uma terminologia que é muito mais usada em marketing, né? Mas ela pode ser aplicada sobre outras coisas. Aqui eu trouxe uma imagem que ela é bem ilustrativa, tá? Onde a gente está definindo aqui uma receita esperada. Então vamos imaginar que a gente tem um ROI que foi definido para mim entender qual é o retorno do investimento que eu faço, por exemplo, no meu Instagram ou no meu Facebook. Então, a gente define primeiro o investimento que a gente deseja fazer. Então, eu vou investir, por exemplo, numa determinada campanha agora, um valor, por exemplo, de R$5.000, tá? E eu tive, que aqui está cortando, eu não sei, deixa eu tirar aqui, peraí. Acho que vocês estão vendo aqui, peraí. Pronto, agora está aparecendo aqui para vocês, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um retorno de investimento que a gente definiu. Então, eu tenho um retorno, um ROI que eu defini aqui, que é de 60%, tá? Então, como é que foi calculado isso aqui? Então, a gente definiu aqui um investimento que eu fiz, por exemplo, R$5.000 que a gente vai fazer, por exemplo, numa campanha de marketing no Facebook e no Instagram. E eu tive um resultado financeiro. Então, eu consegui um retorno de vendas de R$8.000 sobre esse investimento. Então, o cálculo do ROI, basicamente, ele vai pegar o investimento que eu tive, né, o retorno que eu tive, menos esse investimento, dividir pelo mesmo valor de investimento e multiplicar por 100. Então, aqui a gente considera que para cada R$5.000 investido, eu tive um retorno de R$8.000. Então, o meu ROI é de 60%.
A gente poderia fazer esse cálculo considerando também o investimento que não seja especificamente em mídia paga no Facebook. Então, eu contratei uma pessoa para fazer um determinado serviço, que seria, sei lá, fazer 100 ligações ou ligar para uma lista de clientes. Eu investi com essa pessoa R$ 2.000 e ela trouxe para mim de venda R$ 5.000. Então, o cálculo do ROI, ele é basicamente sempre o mesmo. Então, é essa fórmula aqui. Muitas vezes, a gente pode ver o cálculo do ROI sem fazer essa multiplicação por 100. Na verdade, ele vai dar para a gente aqui um índice de 6. Então, depende muito como eu quero calcular. Mas o importante aqui é a gente definir que o ROI, ele é um indicador que permite saber quanto dinheiro ou quanta receita uma determinada campanha trouxe para mim. Então, um outro número importante é entender que para cada canal, talvez esse cálculo do ROI ele seja diferente. Então, às vezes, o cálculo do ROI ele está sendo feito em cima de uma receita esperada que eu tive de uma determinada campanha. Mas, às vezes, o retorno que eu estou medindo, por exemplo, é o número de clientes novos que entraram dentro da minha loja, ou o número de clientes que acessaram o meu site, ou fizeram, por exemplo, clicaram no botão de seguir no meu Facebook. Então, acho que o mais importante é a gente entender que o ROI ele é uma métrica que mede o retorno do meu investimento. E talvez essa seja uma das métricas mais importantes, porque não adianta nada a gente fazer um planejamento, a gente criar um objetivo em marketing e a gente não medir o resultado. Às vezes a gente faz todo o esforço de um time, de um investimento financeiro e não consegue medir se aquele esforço se ele deu o resultado ou se o resultado foi positivo, né? Então, o mais correto nesse slide, então, Rodrigo, seria, na verdade, em vez de receita, seria retorno, né? Sim, porque é o retorno que você está querendo ter, seja de número de acessos no site, como você falou, número de leads, ou número de pessoas entrando na sua loja, quer dizer, ou número de vendas, ou, se for o caso, também receita, que às vezes a campanha pode buscar receita. Mas é importante, eu acho, deixar claro que nem sempre as ações de marketing visam buscar receita, né? Às vezes você faz uma ação de marketing que é para capturar lead, certo? Isso não está errado. É claro que você sabe que no seu funil, daqui a um tempo, esse lead pode gerar uma receita, ou até vai gerar uma receita. Mas eu acho que é interessante, então, a gente deixar claro isso, né? Que é a métrica de quanto você está tirando de retorno daquele resultado que você está buscando obter. É isso, né, Rodrigo? Isso, exatamente. Agora, aquela fórmula, no caso da fórmula que você apresentou, aí ela só vai funcionar se você tiver o valor em real, porque você não consegue fazer aquele cálculo misturando dinheiro de um lado e lead do outro, né? Não, você consegue, por exemplo, definir. Vamos imaginar que o meu objetivo não seja cliente, tá? Então, o meu objetivo é gerar, por exemplo, 1.000 novas leads para o meu site. E eu quero que eu gaste o menos possível com esse investimento. Então, o ROI, aí, na verdade, é tentar conseguir o maior número possível de clientes, por exemplo, usando o Facebook ou o próprio Google. E aí, para mim, a receita aqui, na verdade, o cálculo ela se torna um pouquinho diferente. Na verdade, a gente vai fazer um cálculo considerando o número de contatos que eu quero ter no determinado período, baseado no investimento que eu faço nisso. Aí, provavelmente, a gente consegue fazer uma métrica melhor usando uma outra métrica que provavelmente a gente vai falar, que é o CAC, que é o custo que eu tenho para adquirir um cliente. Tá? Mas o ROI é fácil o entendimento mesmo quando a gente está falando de uma métrica ou do número financeiro. Legal. Às vezes pode sair daí o custo por lead, por exemplo, Exato. ou o custo de venda de um ingresso, ou o custo de venda por ingresso seria o custo de cliente, né? Mas poderia ser o custo de curtidas, como você falou, num determinado post, ou de visualizações de um determinado vídeo do YouTube. Mas deixa então você continuar aí, Rodrigo, com o material que você preparou. Bom, eu falei então sobre uma outra métrica que é o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, tá? Essa métrica, basicamente, ela visa a entender quanto eu gasto ou quanto eu invisto, e aí a gente está falando gasto, pode ser um investimento de tempo, pode ser um investimento também de recursos, para adquirir um cliente, tá? Normalmente, essa métrica, ela envolve duas áreas dentro do meu negócio.
gastos que eu faço com marketing e gastos que eu faço com venda, tá? Algumas empresas, elas acabam dividindo isso para poder facilitar essa métrica. Principalmente, por exemplo, no caso como de vocês, onde o investimento que eu tenho em vendas são de sócios. Então, por exemplo, na minha empresa, como a maior parte da equipe de vendas são sócios, eu divido o CAC que eu tenho de marketing, então eu analiso só quanto eu gastei para adquirir um cliente com os canais de marketing, porque hoje os canais de venda que eu utilizo são sócios da empresa. Tecnicamente, não é uma venda variável. Então, como é que a gente faz o cálculo aqui? Então, imagina que eu tenho uma campanha no Facebook, uma campanha, por exemplo, rodando no Instagram, ou eu tenho um investimento de visitas presenciais aos meus clientes. Então, eu fiz um investimento lá de R$1.000, como é o exemplo que eu estou colocando aqui, de R$1.000 para adquirir esse cliente, tá? E eu tenho aqui um gasto de R$2.200, que poderia ser um salário de um vendedor, mas as comissões. E com esse montante, que seria de R$3.200, eu consegui adquirir 10 clientes. O meu CAC é de R$320 por cliente. Significa que para cada R$3.200 que eu invisto no meu negócio, eu consigo atrair 10 clientes. Então, a métrica do CAC ela é muito importante, principalmente para a gente trabalhar a diminuição do CAC, utilizando ou flexibilizando esses canais. Então, a gente faz algumas mudanças de canais de venda. Então, vamos fazer o seguinte, hoje o meu CAC, utilizando o Facebook, ele é de R$320. Será que se eu não trabalhar uma outra mídia social, como o Instagram, será que eu não consigo diminuir, por exemplo, eu não consigo diminuir o meu custo com vendas, porque o meu custo de vendedor é o mesmo, mas se eu conseguisse diminuir o meu CAC de marketing para R$500, o meu custo de aquisição de clientes aqui, ele baixaria pelo menos 20% a 30%. Então, essa Mas, Rodrigo, você poderia, por exemplo, pensar numa outra forma de fazer vendas, por exemplo, por representante. Sim. Ou por um contratado. Nesse caso, você estaria mexendo na sua gastos em vendas. Isso, provavelmente, se eu for trabalhar com um formato, um canal de venda que seja um representante comercial, o custo de marketing é um custo desse representante. Aí o meu CAC, basicamente, é o custo que eu tenho pela remuneração, pela comissão de vendas para esse canal. Então, aqui a gente está considerando que nesse cálculo aqui, o marketing e a força de vendas é feita pela minha empresa. Se eu for fazer isso através de um canal de venda, a gente tem que o CAC é o quanto eu gasto, quanto esse canal me cobra pela comissão para trazer o número X de clientes. Tamo junto. Ok? Tem uma outra métrica que ela trabalha muito ligada ao CAC. Eu trouxe ela aqui para vocês, até a mais para vocês conhecerem. Ela funciona muito para negócios que têm uma receita recorrente, tá? Mas é uma métrica interessante de vocês conhecerem, para quem não conhece, que é o conceito de LTV, que é o Lifetime Value. Esse conceito, ele entende que durante a vida desse cliente, vamos lá, durante o tempo que esse cliente paga para mim recursos ou ele investe na minha empresa, existe um tempo médio que ele fica na minha base. Então, vamos imaginar que a gente é uma academia, eu vou lá, faço uma compra nessa academia anual, então eu tenho garantido, por exemplo, pelo menos 1 ano de pagamento. Então, eu tenho que o meu LTV é os 12 meses de mensalidade vezes o valor que eu tenho. Então, vamos pegar um cálculo aqui simples. O custo da minha academia é R$100 por mês e eu fiz um contrato com a academia de 12 meses no mínimo. Então, vai entrar de receita para essa academia R$1.200. Com essa métrica de LTV, eu consigo considerar quanto eu estou disposto a investir para trazer esse cliente novo para a minha empresa. Então, vamos imaginar que para a minha academia, que esse retorno seja suficiente de 50%. Eu poderia investir, talvez, R$600 com marketing, com vendas, para trazer esse novo cliente, porque eu sei que, no mínimo, ele vai ficar comigo 1 ano. Então, essa balança ela é positiva. Então, aqui é importante a gente entender que esse cálculo ele funciona muito bem quando eu conheço o tempo médio que esse cliente fica na minha base. Talvez algum dos negócios que vocês tenham, vocês não consigam calcular. Talvez seja uma venda pontual. Por exemplo, no caso de um auto center, eu vou lá, faço um alinhamento e balanceamento de cliente, talvez eu não vá novamente nesse cliente. Mas se você tem um sistema e você tem uma empresa que já roda há muito tempo, talvez você consiga fazer um cálculo que um cliente, durante uma vida toda, ele vai fazer 3 ou 4 reparos no teu auto center
Nesse período, ele vai fazer um investimento médio de 300 a 400 reais. Você consegue medir que durante a vida dele, ele vai gastar 2.000 reais com o AutoCenter. Por que você não pode investir um pouco mais para trazer um cliente se você considera que você conhece esse LTV? Então, essa é uma métrica interessante de vocês conhecerem e ela funciona muito bem quando você conhece o tempo que esse cliente faz ou conhece essa base de clientes que trabalha dentro da tua empresa. Muito legal. Eu acho que são métricas realmente cada vez mais importantes, né, Rodrigo? O problema é que assim, a gente tem nos protagonistas, eu achei que era hora de trazer, porque eu me arrisco a pensar que 90% dos protagonistas não sabem esses valores. Não sabem o ROI, e não sabem o CAC, e não sabem o LTV. Né? E assim, a primeira forma da gente superar o que a gente não sabe é a gente reconhecer, né? E daí, a partir daí, a gente saber, né, do que se trata. E aí, eu não sei o quanto você preparou aí para a gente entender como medir essas questões, porque eu acho que é aí que a gente vai entrar no caso específico, se for o caso, com alguns exemplos. Eu queria entender quanto você preparou para ver como a sequência que a gente vai dar aqui nesse nosso encontro. Ok, então deixa eu passar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vai fazer, eu acho que facilita também na hora da gente falar do próximo slide, que é entender um pouquinho sobre a mudança que tem acontecido no marketing, tá? Então esse slide mostra muito aqui um conceito mais tradicional de como o marketing é feito. Eu tinha um esforço muito pequeno do marketing e a maior parte do meu esforço era um esforço que era feito pelo meu time de vendas. Com esse conceito novo, principalmente que as redes sociais elas trouxeram, né? Eu começo a ter uma nova realidade onde eu tenho um esforço muito maior do marketing e aí normalmente esse esforço ele é muito automatizado, né? Não é um esforço manual e eu tenho um esforço pequeno dentro de vendas. Esse conceito que eu estou trazendo aqui de inbound marketing é um conceito que ele fala muito sobre a questão de você gerar conteúdo, gerar informações relevantes para o teu cliente, e aí você vai acabar atraindo o interesse de clientes que conhecem ou gostam daquele conteúdo, para que a partir do momento que esse cliente já conheça a tua empresa, ela já gosta do conteúdo que você produz, ela já tem uma certa familiaridade com o que você está vendendo. Quando você tenta fazer um contato com ela, é um contato muito menos interruptivo do que naquele processo tradicional. Você pega o telefone, pega uma lista telefônica, começa a sair para ligar para um monte de clientes. Olha, eu tenho uma empresa X, eu gostaria de oferecer um bom serviço para você. Então, essa mudança, ela trabalha muito com o conceito de que preciso qualificar melhor e preciso entender melhor quem é o meu cliente-alvo. A partir do momento que dentro desse cliente-alvo eu começo a tentar produzir conteúdo. Então, a gente, às vezes, eu não estou falando de blog. Eu estou falando de ter uma rede social atualizada, criar um Instagram para colocar foto dos clientes que visitam a minha loja, fazer um Facebook para colocar informações sobre eventos que eu faço. Então, é gerar conteúdo para que aquele conteúdo possa atrair pessoas ou pessoas que estão mais propensas a comprar o meu produto e serviço. E nessa nova modalidade, a gente tem um conceito que o time de marketing, ele trabalha muito próximo do time de vendas. Antigamente, em grandes empresas, em grandes corporações, normalmente os times de marketing e o time de vendas, eles quase que competiam, porque eles entendiam que eles geravam valores diferentes. Hoje, as empresas mais modernas, principalmente as empresas que conseguem utilizar esse conceito novo, você tem um time de marketing e venda trabalhando para que você tenha o maior retorno possível com o menor investimento ou o menor esforço possível. Então, essa é uma realidade que está mudando bastante, principalmente com a adesão das redes sociais e principalmente com a maior parte das empresas hoje investem menos em mídias tradicionais como TV e rádio e estão investindo mais em mídias novas como Facebook, Instagram e LinkedIn, por exemplo. Muito bacana aí, Rodrigo. Muito legal mesmo. Eu preciso encerrar essa primeira parte do nosso encontro, que diz respeito exclusivo, que é o nosso espaço, na verdade, aberto, né, em que a gente distribui no nosso podcast
no nosso canal no YouTube, para que a gente possa agora realmente mergulhar na realidade dos nossos protagonistas e você poder ajudá-los a entender como eles podem, mesmo com poucos recursos, fazer uma atuação competitiva dentro desse cenário. Ok. Então, eu agradeço aí a sua participação e se você que está nos ouvindo quer ser um protagonista, você sabe que você pode acessar www.sejaumprotagonista.com.br e lá você vai ter todas as informações.